O Nossa Senhora de Atocha era o mais famoso de uma frota de navios espanhóis que afundaram em 1622 perto da costa da Flórida, carregando cobre, prata, ouro, tabaco e joias dos portos espanhóis de Cartagena, Colômbia, Porto Belo na Nova Granada e Havana, com destino à Espanha. Este carregamento do Atocha, avaliado em centenas de milhões de dólares pelos padrões atuais, ficou perdido no fundo do mar por 363 anos. Mas será que existe outro tesouro, bem próximo a nós, que foi negligenciado por muitos anos? Sim, um tesouro chamado sábado, o 7º dia da semana. Hoje vamos refletir no 4º mandamento de Deus. Para nos ajudar nesse assunto, preparamos um guia de estudo do episódio de hoje. Para ter acesso a ele, escaneie o QR Code que aparece para você agora ou visite o nosso website estaescrito.ca. Começa agora o Está Escrito Canadá. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. O tesouro do 7º dia da semana, o sábado, é um dia muito importante, pois Deus o estabeleceu, mas que quase todos se esqueceram. É surpreendente que apenas algumas pessoas tenham conhecimento disso, pois é um dos dias mais significativos de toda a história da humanidade. Não é apenas um dia do passado, mas do presente e do futuro. Além disso, o que aconteceu nesse dia negligenciado pode ter um efeito profundo em sua vida. Vamos explorar hoje o ensinamento bíblico de Deus sobre o Santo Sábado do Senhor. Do Gênesis ao Apocalipse, o sábado do 7º dia é destacado. O sábado foi separado na criação. No Sinai, Deus consagrou o sábado no coração dos mandamentos de Deus. Jesus era um fiel guardador do sábado e os apóstolos e os primeiros cristãos também. A mensagem final de Deus é um chamado para adorar o Criador. A observação do sábado do 7º dia é uma pedra angular nesta última chamada. No novo céu e na nova terra, guardaremos o sábado a cada semana. No princípio da humanidade, no término da criação, Deus estabeleceu o sábado. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra. O sábado chega a nós em um mundo sem pecado. É um presente especial de Deus, possibilitando que a raça humana experimente a realidade do céu na terra. O sábado foi dado à raça humana 2.300 anos antes da existência do povo judeu, como um memorial para toda a humanidade. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Nós lemos em Isaías 56, 1 e 2. O Senhor Deus diz a seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador.
Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes os que não praticam o que é mal. Mas o sábado não foi somente observado antes do nascimento de Cristo. O sábado foi honrado pelo próprio Jesus e por seus seguidores. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Os seguidores de Jesus observaram o sábado até no momento da morte de Cristo. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado, descansaram conforme a lei exigia. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. Como Cristo, os apóstolos adoraram no sábado do sétimo dia. Em suas viagens evangelísticas, Paulo frequentou a sinagoga no sábado e pregou sobre Cristo. Até os gentios o convidaram para pregar a palavra de Deus no sábado. Em localidade onde não existia sinagoga, ele procurava o lugar habitual para o culto do sábado. Assim como a participação de Cristo nos cultos ao sábado indicou sua aceitação do sétimo dia como dia especial para adoração. E o mesmo aconteceu com Paulo. A observância do sábado e de todos os mandamentos será crucial nos momentos finais da história deste mundo, antes do retorno de Cristo a esta terra, como vemos em Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12. E o sábado será celebrado quando o pecado for exterminado e habitarmos em um novo céu e nova terra. Assim como novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Em instantes, voltaremos para aprender mais sobre o Santo Sábado do Senhor. O Está Escrito Canadá está organizando uma Mission Trip a São Tomé e Príncipe, com as nossas ações de 20 a 27 de julho de 2024. Durante a nossa Mission Trip, você poderá ter a oportunidade de ser as mãos e os pés de Cristo, vindo conosco ou patrocinando as nossas iniciativas nas comunidades locais com dedicação inabalável. Seja fornecendo ajuda essencial, cuidando de crianças, distribuindo bíblias ou construindo salas de aula ou igrejas, seus esforços farão uma diferença tangível e duradoura na vida das pessoas que estaremos servindo. Esta Mission Trip a São Tomé e Príncipe é mais do que uma simples viagem, é uma oportunidade de ser um catalisador de mudanças, de causar um impacto duradouro e de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem concedido a você. Venha conosco nessa jornada, viajando conosco ou doando hoje para realizar um profundo impacto na vida daqueles que serviremos em São Tomé e Príncipe. Agende um momento conosco para entender melhor o projeto e explorar como você pode contribuir de forma significativa com essa iniciativa em São Tomé e Príncipe. Doe agora mesmo, clicando no botão Doação em nosso website, estaescrito.ca, e escolhendo o destino de sua doação, Impacto São Tomé e Príncipe. Lembre-se das palavras de Cristo, que ao fazermos o bem a alguém, estamos fazendo ao próprio Cristo. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Faça a diferença hoje. Comprometa-se com o Impacto São Tomé e Príncipe. Seja muito bem-vindo ao Está Escrito Canadá. Que bom que você está conosco para continuarmos a nossa jornada nessa série A Bíblia Fácil. E hoje vamos estudar um assunto muito importante que emana da lei de Deus, um assunto que já estudamos. Mas antes eu quero
aqui dar as boas-vindas ao professor Leandro Quadros. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Obrigado, pastor. É muito bom estar com vocês aqui e vamos estudar um outro tema muito fundamental das Escrituras. Então deixa eu te fazer uma pergunta, professor Leandro. Você toca algum instrumento musical? Infelizmente, pastor, eu sou um analfabeto musical. Não tenho nem o 0,1% do conhecimento do Evaldo. Mas quem sabe um dia, pelo menos um violão eu possa aprender, não é? Alguma música aí no predileto? Gosto muito de Castelo Forte. É um hino que fala muito comigo. Forte essa música, gostei da escolha. E pastor Evaldo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu imagino que essa pergunta é um pouco mais difícil para o senhor, que já compôs tantas músicas, mas talvez a pergunta vou facilitar. Qual que seria a sua música preferida nesta fase, neste momento que o senhor está vivendo? Bom, primeiro, muito obrigado por estar aqui de novo, pelo convite. Eu seria injusto com todas as outras músicas se eu escolhesse uma. Acho que essa é a minha resposta. Muito bem. Muito sábio, muito sábio. Bem, nós já estudamos sobre os mandamentos de Deus, como eles refletem o caráter de Deus, como eles são imutáveis, né? Os mandamentos são imutáveis. Mas quando se trata dos mandamentos, a gente chega no quarto e parece que temos uma certa dificuldade, como cristianismo, de abraçarmos e compreendermos o quarto mandamento, o sábado. As pessoas não reclamam de não matar, de não adulterar, de não mentir, mas parece que chega no quarto, aí muitos querem até destruir completamente os mandamentos por causa do quarto. Deixa eu fazer uma pergunta. O quarto mandamento, o sábado, é algo simplesmente da lei dos 10 mandamentos? É algo simplesmente de Moisés, como alguns dizem? O que vocês poderiam nos ajudar quanto a esse assunto? É muito curioso que o cristianismo ele faz realmente uma separação entre Moisés e Jesus. E essa separação ela não é bíblica, por alguns motivos. Primeiro, em João 5, 46 e 47, Jesus fala que quem crer em Moisés, crê em Jesus também. Porque Moisés escreveu a respeito de Jesus. Então não se pode colocar em antagonismo Jesus com Moisés. Na verdade, Moisés é um profeta de Deus, usado para revelar a vontade de Deus, mesmo que Cristo torne a graça mais plenamente compreensível, como lemos em João 17, por exemplo, mas Deus revelou primeiramente essa graça por meio de Moisés. Então, a expressão lei de Moisés, na verdade, ela é uma referência à lei de Deus. Ela se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, usa-se o termo lei de Moisés, porque foi Moisés quem escreveu de Gênesis a Deuteronômio. Só que se nós olharmos na essência, a lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Então, quando um cristão fala o sábado é da lei de Moisés, ele está, diríamos assim, de certa forma equivocado. Foi escrito por Moisés, mas na verdade o sábado é a lei de Deus, porque tudo que Moisés escreveu foi inspirado por Deus, com exceção dos 10 mandamentos. Aqui está um detalhe. Êxodo 31, 18 nos mostra que o decálogo é a única parte da Bíblia que Deus não inspirou. Ele escreveu com o próprio dedo. Então, por mais que a lei de Deus esteja presente em toda a lei de Moisés e no Antigo Testamento, ele demonstra que o decálogo é diferente. Tem a ver com padrões morais absolutos que transcendem a cultura. E nisso nós incluímos, obviamente, o quarto mandamento, que é o sábado, né? E é interessante que o conceito do sábado, se a gente for olhar a essência da palavra do descanso, ele é um conceito até universal, né? Acho que todo ser humano, mesmo fora do cristianismo, entende que a gente precisa de repouso, a gente precisa de dar uma parada, etc. e tal. Mas o conceito de que o sábado, o descanso que Deus apresenta na Bíblia, sendo no 7º dia, esse é um conceito muito claro na Bíblia, mas que parece esquecido, não é? É como se não importa quando você tem aquele descanso espiritual com Deus. Não, a Bíblia é bem clara que o 7º dia é o sábado do Senhor. E o sábado ele não aparece apenas ali em Êxodo capítulo 20, o sábado está presente desde a criação até passando pelo povo de Israel, passando pelo Novo Testamento, e o próprio livro de Isaías 66, 23 diz que de um a outro sábado virá toda a terra adorar perante o Senhor. Então, mesmo na eternidade, o conceito e a realidade do sábado estiveram e estarão sempre presentes. Eu já ouvi, pastor Evaldo, o argumento de que o sábado é um preceito, é cerimonial. Mas não tem lógica isso, por quê?
Em Gênesis 2, 2 e 3 diz que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Antes de existir Moisés, antes de existir o pecado, antes de existir qualquer israelita. Então, na verdade, o sábado, ele nos acompanha, assim como o casamento, desde o Éden. Então, como ele foi criado no Jardim do Éden como um memorial do Deus Criador, não dá para dizer que o sábado é cerimonial, porque senão Deus criou uma lei cerimonial antes do pecado. Não tem lógica. Não dá para dizer que é só para Israel, porque quando o sábado foi dado, só existiam Adão e Eva sobre a face da terra. Então, o que nós concluímos? É um princípio de adoração que transcende a cultura. E Não, eu ia só dizer, Deus abençoou e santificou o sábado, ou seja, a santidade de Deus, ela é como que transferida, ela é colocada, imputada ali no sábado, e por quanto tempo Deus será santo? Ele sempre será santo por toda a eternidade, ou seja, aquilo que Deus santificou, sempre será santo também. E como o Douglas estava colocando, o mandamento do sábado divide alguns cristãos, né? Preciso guardar o sábado. E como que fica então o sábado pós-ressurreição de Cristo, pós-morte e ressurreição de Cristo? Eu preciso continuar guardando o sábado depois que Jesus ressuscitou? Muitos cristãos pensam que não. Muitos cristãos pensam que pelo fato de Cristo ressuscitar no domingo, então agora nós devemos recordar a ressurreição de Cristo. Esse é um assunto bem amplo, não dá para nós tratarmos agora, mas vamos mostrar a lógica por trás disso. Em primeiro lugar, temos que fazer uma pergunta para o texto bíblico. Deus autoriza o ser humano a mudar a lei dele? A resposta é não. Em Mateus 5, 17 e 18, Cristo fala assim: não penseis que vim revogar a lei de Moisés ou os profetas, não vim revogar, vim cumprir. O termo grego cumprir ali é o termo plerô. Ele significa completar, encher. Então o que Cristo disse? Eu não vim acabar com a lei, mas completar, dar o sentido que vocês perderam. E o verso 18 confirma isso. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio passará da lei. Então o que ele faz no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7? Ele amplia o significado espiritual da lei. Ele não abole nenhum dos mandamentos. E na relação de Cristo com o sábado, ele nunca foi contra o sábado. Ele foi contra a maneira errada de se guardar o sábado como meio de salvação. E aí, Romanos 6,4, entrando na questão da ressurreição e finalizando, Deus já estabeleceu um memorial da ressurreição para nós, que é o batismo por imersão. O texto diz que nós somos sepultados com ele na morte pelo batismo, para assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo por imersão, a Santa Ceia, de acordo com 1 Coríntios 11, são as maneiras de lembrarmos a ressurreição. Então, se Deus já estabeleceu essas maneiras para lembrarmos a ressurreição, eu não tenho autorização dele para dizer agora o seguinte: já que ele ressuscitou, eu celebro o dia da ressurreição guardando o domingo. Eu não tenho essa autorização. Eu estou me colocando no lugar do legislador da lei, e isso é perigoso para a minha relação com ele. E é interessante que Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, Jesus veio para dar o sentido, né? Para dar a perspectiva correta. Mas Jesus foi ele mesmo um guardador do sábado. Exato. E Jesus mesmo disse que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, e que ele era o Senhor do sábado. Quer dizer, Jesus mesmo nunca alterou, como você disse, não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E mesmo depois da morte de Jesus, os próprios apóstolos, na medida em que saíam pregando o evangelho, expandindo a pregação do evangelho, cumprindo a missão que Jesus lhes tinha dado, eles continuaram guardando o sábado, continuaram indo pregar aos sábados. É interessante que em Atos capítulo 13, eles estavam em Antioquia da Pisídia, e eles pregaram ali, falaram no sábado, e o povo ficou tão animado, tão impressionado com aquilo, disseram: vocês podem voltar aqui no próximo sábado? Ou seja, eles se reuniam no sábado, adoravam no sábado, estudavam no sábado, pregavam, serviam no sábado, continuavam guardando o sábado do sétimo dia, mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo. Muito interessante isso. Aqueles que observam o sábado bíblico, né, o sétimo dia da semana, muitas vezes eles são acusados que eles estão tentando alcançar a salvação através da observância do sábado. Então, posso ser salvo por causa da observância de um dia? Se eu não observar esse dia, eu vou ser perdido? Me explica um pouco isso.
A salvação ela é pela graça de Deus mediante a fé. É isso que a Bíblia diz claramente. Agora, é interessante o texto aqui de João, capítulo 15, no verso 16 e 17, quando Jesus fala, verso 14, melhor, Jesus diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Né? Então, por amor a Cristo, por reconhecer aquilo que Ele fez por mim, eu me sinto constrangido, eu me sinto obrigado a fazer aquilo que Jesus diz, a imitá-lo em tudo e a cumprir a sua lei. E os meus mandamentos, como Jesus diz, eles não são pesados. No momento que você me ama, se você me ama, você não é pesado. Ou seja, é tudo aquilo que Jesus me pede para fazer, né, e por fé, por conhecê-lo e amá-lo, eu faço, isso me preserva, não é? Isso me traz para mais próximo dele. E é pela salvação que eu tenho nele, é pelo sacrifício dele que eu serei salvo. Mas tudo aquilo que ele me pede, tudo aquilo que ele me orienta, eu farei. Agora, a pergunta ainda fica, não é? É o sábado um ponto de salvação? É o sábado um elemento essencial para que eu seja salvo? Essa é uma pergunta fundamental. Primeiro, o que o pastor fez aqui, pastor Evaldo, foi, não como muitos cristãos fazem, colocam a carroça na frente dos bois, né? Então eu guardo o sábado para ser salvo. E o pastor explicou a sequência correta. É porque eu sou salvo em Cristo, em resposta ao meu amor por Ele, eu observo o sábado. E aí, biblicamente, a guarda do sábado tem a ver com uma demonstração de que eu reconheço unicamente a Deus como Deus verdadeiro. Então ele faz parte da adoração. Aqui em Apocalipse 14, 7, né, tem um dos últimos convites para a humanidade, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui é uma paráfrase de Êxodo 20, verso 11, que fala assim, que Deus estabeleceu o sábado porque em 6 dias descansou e fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, quando João fala isso, ele está nos convidando a voltarmos à adoração original no sábado, não porque o sábado vai adquirir para mim a salvação, mas porque eu vou me relacionar mais intimamente com aquele Deus que pode me salvar. E aí a questão é, eu posso me salvar sem guardar o sábado? A resposta é, depende. Uma pergunta que eu faço para um cristão sincero: eu posso me salvar continuando na mentira? Eu posso me salvar continuando dando transgredindo qualquer um dos 10 mandamentos? A resposta minha depende. Eu não sou salvo pela obediência, só que o que acontece? Deus ele vai me julgar de acordo com a minha fé em Jesus e de acordo com o meu compromisso que eu tive com a luz que eu recebi. E Ellen White tem uma citação muito bonita. No Grande Conflito, página 449, ela fala que muitos cristãos sinceros de outras igrejas, que nunca guardaram o sábado, mas que aceitaram a Cristo como Salvador e viveram de acordo com a luz que receberam, Deus considera a sinceridade dessas pessoas. Mas agora, quando a pessoa tiver a certeza de que algo é verdadeiro e ela rebeldemente rejeita, aí ela perde a salvação. Não é pelo mandamento em si, é pela disposição de se rebelar contra a vontade de Deus. Eu sou da área de saúde mental. Em questão de saúde mental, nós levamos em consideração o corpo físico, mental, espiritual. E o descanso, ele faz bem para todas essas áreas da vida. Quando Deus convida a gente a descansar nele, talvez o foco não é o provitivo, mas é o convite. O convite. O convite relacional. A nossa saúde, a nossa adoração, ele pensa sempre no nosso melhor. Por isso que o pastor falou, o sábado foi feito por causa do homem, para o nosso benefício. O mandamento do sábado, o 4º mandamento, ele tem alguns nãos ali, mas ele começa com lembra-te, não é? Então é um convite para a gente parar, refletir e lembrar do amor de Deus, da provisão dele de, primeiro, nos criar, não é um memorial da criação, segundo, é um memorial da redenção também, né, de ter entregue Jesus Cristo. Então lembre-se disso, reflita sobre isso, né? Pense sobre isso. Não é muito que Deus fez por você, não é tudo isso, então devolva a Ele através do seu amor, através da sua dedicação. Né? Nós temos aí menos de 2 minutos, mas eu quero fazer uma pergunta. Se o sábado é tão claro na Bíblia, por que tantos cristãos guardam o domingo?
Essa é uma questão de exegese, ou seja, interpretação do texto. Depende muito do pressuposto. Se um cristão tiver como pressuposto que o Antigo Testamento é contrário ao Novo Testamento, ele não vai conseguir entender a riqueza e a profundidade nem do plano de salvação, muito menos da lei de Deus. Se um cristão entender, aqui eu convido o nosso telespectador, entender que se existe só um plano de salvação na Bíblia, ou seja, ninguém é salvo pela lei, é só pela graça, também só existe um estilo de vida moral para os filhos de Deus de todas as épocas. Se o cristão entender bem o que é antiga e nova aliança, nós não vamos entrar nesse ponto, mas ler Hebreus 8:10, que diz que Deus quer escrever a sua lei no nosso coração, o que ele vai entender? Bom, se a graça de Deus está disponível pelo sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento e disponível no Novo Testamento pelo sacrifício de Cristo, então o estilo de vida moral que envolve a guarda do sábado, ela faz parte tanto do estilo de vida moral das pessoas do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento. Então o segredo é não separar a Bíblia, é entender o Novo Testamento como uma continuidade da revelação de Deus e tentar aceitar aquilo que Deus diz e não aquilo que o ser humano diz, né? Muito obrigado, Leandro, por essas explicações incríveis. E eu vou pedir agora, pastor Evaldo, se o senhor puder orar para nós terminarmos nosso programa hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu lembrarmos daquilo que a Tua palavra nos diz. Lembrarmos do Teu amor, lembrarmos das Tuas provisões e lembrarmos que fomos criados para Te adorar e Te servir. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a cada telespectador. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. O estudo da Bíblia nos ajuda a esclarecer este e outros temas diversos da Bíblia. Para conhecer a Deus, precisamos saber o que está escrito na Sua palavra. E pensando nisso, nós queremos oferecer para você o curso Bíblia Fácil. Todo o conteúdo desse estudo foi desenvolvido para guiar o seu aprendizado nos principais temas da Bíblia. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973. Ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Muito obrigada, pastor Evaldo, muito obrigada, professor Leandro, e obrigada a você que está acompanhando a gente nessa série Bíblia Fácil. E eu queria especialmente agradecer as pessoas que têm doado para esse programa, mantendo esse programa no ar. E até o nosso próximo programa, semana que vem, mas até lá lembre-se, está escrito, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus.